Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um Papo Singular, episódio 8, uma pessoa muito especial que o grupo de network me trouxe, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Lembrando, né, o Papo Singular ele é um programa dedicado a pessoas que falam sobre empreendedorismo, conectando com o marketing digital, que é o meu foco principal, tá? E aqui a gente está realizando o nosso querido, maravilhoso Ultra Podcast, que é o melhor podcast da Zona Norte. Então, não deixe de gravar os seus episódios aqui, ok? Então, vou trazer para vocês essa pessoa incrível que vai participar hoje do nosso episódio. O nome dela é Thaís Floriano. Ela é mentora, especialista em oratória, criadora da metodologia Fale. E ela é muito bem-vinda aqui no nosso podcast hoje, porque a gente vai falar sobre a oratória e seu impacto direto no marketing e vendas. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. É um prazer gigantesco estar aqui nesse podcast, principalmente com você, que é uma pioneira, né, nesse ramo de marketing. Quando eu descobri o tempo que você está, eu falei, uau! Ela entende, gente, tudo, do início até o final, de como que funciona esse grande boom que é a questão midiática, né? Exato. Porque nós temos que ser estratégicos em todos os momentos quando a gente se expõe pela internet. E sim, a oratória ela é tão importante quanto uma câmera. É isso aí. Uhum. E aí, o que aconteceu, né? A Thaís, ela faz parte do mesmo grupo de networking que eu faço parte hoje. E nas nossas práticas diárias, né? Que a gente tem o nosso bate-papo, que a gente chama de RK. Uhum. A gente conheceu o trabalho e uma outra. Eu falei, cara, é a pessoa que eu vou convidar para o próximo episódio. E por quê, né? A gente até conversou. Eu sou uma pessoa muito direta e reta e clara nas palavras. E depois da nossa conversa, eu comecei a refletir que nem tudo precisa ser dito, né? E a forma como isso deve ser dito. Então, me acendeu uma lâmpadazinha na cabeça e eu falei assim, cara, eu acho que vai ser uma convidada incrível para trazer insights para as pessoas sobre essa questão, porque às vezes a gente acha que está se comunicando corretamente, mas nem tanto, né? Isso, você falou um ponto-chave, Cíntia. Não é o que falamos, é como nós falamos. Porque, por exemplo, eu posso falar, Cíntia, eu quero água. Ou eu posso falar... Exatamente. Ou eu posso falar, Cíntia, dá um pouco d'água, por favor. Eu falei a mesma mensagem, só que de maneira diferente. Sim. A primeira maneira foi uma maneira direta, uma maneira um pouco ríspida, uma maneira exclamativa, que eu costumo dizer, muito mandona. Imperativa, isso, né? Imperativa. Já me chamaram. Falou, se você é uma pessoa muito imperativa. Eu falei, tudo bem. Tem tempos e tempos pra gente ser Exato. uma pessoa imperativa. Mas, em contrapartida, eu posso me valer de um ajuste no tom da minha voz, eu posso me valer num por favor no final da frase para que o meu pedido seja uma solicitação e não uma ordem. Sim. E aí, conforme o como nós falamos ou pedimos, eu vou ter ou não. Porque se eu peço, me dá água. Mas eu vou perguntar, quem é você na fila do pão? Aí, ó, começou. Então, é uma diferença muito grande. A responsabilidade que nós temos que ter com como nós falamos. E aí que entra a oratória. A oratória são termos, né? São a capacidade que você tem de ajustar utilizando as técnicas, as suas palavras e como elas saem da sua boca. Era essa a minha primeira pergunta. O que é oratória, né? E o que é comunicação assertiva? E por quê? No marketing digital hoje, eu trabalho com muitos nichos. Hoje a gente agora a gente está com uma campanha de marketing digital voltada para corretoras de seguro. E eu comecei a observar que a maioria dos clientes, eles não conseguem comunicar para a sua audiência o que fazem, o que vendem, qual produto ou qual serviço. E o melhor de tudo, que faz a pessoa comprar de você. Por quê que ela vai comprar? Qual o seu diferencial? O que você tem? E eles não conseguem dizer isso com a comunicação. Então, eu falei assim, cara, é um momento crucial para que ela possa passar esses insights para os empreendedores, para eles entenderem o conceito da oratória e da comunicação assertiva e como que eles podem usar isso no dia a dia, né? Comunicação assertiva. Você falou aí de início que a sua comunicação era direta, era assertiva. Opa!
Uma coisa é comunicação direta, pessoal. Uma coisa é comunicação direta e outra coisa é assertiva. Por quê? A direta, ela é direta. Independente se teve empatia, independente se ficou esclarecido, independente de como que ela foi feita. A assertiva, que é o meu xodó, é a comunicação que você tem a preocupação em como que essa comunicação vai chegar até aquela pessoa. Opa! Então, se você tem essa preocupação, você precisa pensar a maneira como que ela vai chegar. Então, vai existir empatia, vai existir tato, vai existir um pensamento prévio antes de falar. Então, na assertiva, você se preocupa com o canal final. Sim, isso. Em como isso vai ser recebido. Além da questão de ela ser objetiva. Ela tem que ser objetiva, porque ela é assertiva. Na assertiva não tem histórias, não tem rodeios, não tem muitas firulas. Ela é literalmente algo para você explicar e chegar até a pessoa final e a pessoa final entenda e goste. Então, por isso que tem que ter a aceitação. Ela é assertiva por isso. Porque dentro dela, além da objetividade, tem a empatia. E agora me surgiu uma dúvida, você falando sobre essa questão, né? Saiu um pouco do roteiro aqui. Vambora. Você falou, a pessoa tem que gostar. Mas e se for uma crítica? Sim. Ainda assim é classificado como comunicação assertiva ou ela leva outro nome? Até uma crítica, quando é bem elaborada, bem feito, vai ser bem aceita. Entendo. Eu posso fazer uma crítica a você direta, sem pensar em como você vai receber, se as palavras que eu for falar vai ferir, ou eu posso fazer uma crítica para construir, para somar na sua vida. É uma crítica, não vai deixar de ser crítica, mas foi de maneira assertiva. Por quê? Eu consegui acertar o que eu queria, fazer com que você entenda o motivo que eu estou fazendo essa crítica. Conseguiu entender? Não, consegui entender, porque o que acontece, né? Na maioria dos casos, mesmo que a pessoa não vá gostar daquilo que você tem para dizer, depende de como você vai dizer. Isso. Porque talvez, uma coisa que eu sempre faço com as pessoas. Se eu vejo um problema numa determinada situação em que eu sinto a necessidade de te dizer sobre aquilo, eu não chego só com o problema, eu já chego com uma solução. Maravilha, maravilha. O que não acontece na maioria dos casos, o contrário. Porque as pessoas acham que ficam assim, Só não, ela ponto. é muito direta, então eu não vou falar com ela sobre isso, assim. As pessoas têm medo de me dizer. Essa é a verdade. Mas por quê? Por conta do seu jeito muito objetivo. Sim. E muito firme, mas isso é personalidade. Mas na hora que você vai comunicar, você pode deixar as pessoas mais à vontade. E deixar claro que por mais que você tenha uma potência vocal, que eu acho linda, tá? Obrigada. Tem uma potência vocal um pouco acima da maioria das pessoas, você é uma pessoa acessível. É muito gostoso quando a gente consegue passar para os outros que nós temos esse acesso. Porque quando a gente passa a mostrar que somos pessoas acessíveis, a gente fica também ali naquele espaço das pessoas ficarem tão à vontade pra ao ponto vir falar, isso, né? E falar tudo que passa na cabeça. A pessoa não precisa ficar pisando em ovos, isso, escolhendo cheia de dedos como ali, né? as pessoas vão chegar, não, ela é toda brutona, ela é toda, olha como é que ela fala. Eu não vou chegar nem perto dela e opinar por algo, ou eu não vou tentar vender algo para ela, o que seja. Isso não é legal para o convívio social. Nós somos seres sociáveis. Então, ou seja, precisamos estar com outras pessoas. Sim. Quando a pessoa não quer, ou não faz questão, ou não consegue mais ter convívio, falar, dialogar qualquer seja, e se exclui, e fica um determinado tempo, ela já está num nível de depressão. Sim. E só assim que ela acaba ficando, porque isso não é o normal, não é o correto, não é algo que faz bem para a saúde. Eu não sei qual é o animal, tá? Que vive sozinho, solitário por muito tempo, mas ele coabita, né? Coabita não, ele tem a fêmea e mesmo assim faz família. Tem. E nós somos seres humanos, então precisamos viver... Ele tem viver... que procriar, né? Ele tem que procriar. continuar a espécie. A natureza E nós, seres humanos, a natureza é convivência. Exato. E na convivência temos que ser claros, objetivos, porém assertivos. Senão a gente perde a convivência. Senão as pessoas se afastam.
Tudo isso que eu tô falando, pessoal, é para social, profissional e relacionamentos. Quando você não sabe como você fala certos tipos de coisa, quando você não sabe se expressar com clareza e com a responsabilidade emocional de como o outro vai ouvir, você perde o convívio social de maneira boa. E acaba ficando aquele clima hostil em várias situações, em vários locais. Então, sim, temos que ter essa preocupação. Não, perfeito. Você botou várias colocações aí importantes. E eu acho que esses insights que a gente tem que ter, de pensar no outro, eu acho que a palavra do momento e a palavra do podcast, eu acho que é empatia mesmo, Sim, né? total. Eu sou dura, sim, nas palavras e tudo mais. Mas, assim, eu sempre procuro me colocar no lugar do outro, numa sensação de... que eu gosto que façam comigo, então eu acabo fazendo com as pessoas, mas não necessariamente a pessoa está preparada ou gostaria daquilo. É a questão do chacoalhão. Eu tenho muito disso, assim, sabe? Tipo, vamos fazer, sabe? Ó, tô aqui, vou te ajudar. Ó, pega ali, não sei o quê. E às vezes eu chego engolindo a pessoa sem perceber. Porque ela não tá, né, no mesmo time que eu, né? Então, quando você me falou sobre essa questão da empatia e da dificuldade, até às vezes, que as pessoas têm de chegar até mim, ter um canal de podcast, ter uma empresa, virar empreendedora, já me fez mudar muita coisa que o mundo corporativo, eu não tinha necessidade de me preocupar com isso. Eu tinha que entregar a meta. Tudo bem, depois, lá no final, eu já era coordenadora de time, tive que fazer um trabalho com essa questão da empatia, né? E delegar, porque eu também era muito centralizadora. E daí, quando eu fiquei com um time para fazer coisas para mim, então delegar para mim era uma dificuldade. Mas depois eu fui trabalhando isso. E aí depois eu voltei a ser centralizadora de novo quando a Singular nasceu, porque só tinha eu. Sim. E aí depois eu fui contratando outras pessoas. Hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui e o meu time tá rodando e Singular continua, né? Perfeito. E aí, dentro desse sentido, um pouquinho dentro dessa questão da empatia, eu fui convidada pela minha mentora a fazer um trabalho em que eu tinha que perguntar para as pessoas próximas 3 qualidades e 3 defeitos. Como é que foi? Nessa atividade, que foi bem interessante, depois, um tempo depois, eu fiz a RK com você, que a gente falou sobre comunicação e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Porque as pessoas vão arrasar com a minha vida, né? Porque eu sou direta, todo mundo vai ser direto. E tive várias reações e eu achei fantástico. Assim, pra mim foi um divisor de águas essa tarefa. Delícia. E por quê? Algumas pessoas que eu achei que eram super tranquilas chegaram pra você, mas se eu falar, você vai brigar comigo? Ó o medo. Ou, se eu falar, você vai ficar chateada? E tiveram outros que papum, foram lá e essa pensaram. É a hora, já que você perguntou. Eu estava só esperando esse momento, né? E aí, pá, mandou. E aí tiveram algumas coisas assim que eu achei muito engraçado, que eram pra mim são características boas, a pessoa via como um desafio pra mim. Uau! Eita! Então, assim, eu acho que essa questão da comunicação, você fazer trocas, né? Você estar em grupo, você fazer trocas, e essa atividade me deu, assim, cara, muitos insights. Né, de coisas que eu tava acertando, que eu confirmei que eu tava acertando, ou que eu descobri que estava acertando, e outras que eu precisava desse caminho pra corrigir. E que você jurava que estava abafando. E eu jurava que eu tava arrasando, sabe? Tava a primeira da fila do pão, sabe? E eu falei assim, gente, que engraçado. Então, assim, essa questão que você fala, dessa troca, dessa comunicação assertiva, de se colocar no lugar do outro e de ouvir, eu acho que é essencial para qualquer negócio, independente se ele for digital, se ele for offline, e as relações interpessoais, Relações. Eu tive uma mentorada que ela me procurou para uma apresentação que ela faria. Ela, não, eu não quero fechar mentoria com você. É só uma aula para me preparar. Show! Preparei ela para aquela apresentação. E aí foi muito bom. Ela entendeu, né, a minha metodologia e fez sentido. Aí ela falou, olha, quero fechar um contrato inicial de 3 meses. Menina, durante esse período, ela percebeu o quão agressiva era a comunicação dela. Ao ponto de ela falar pra mim, o meu marido tá perguntando se eu estou bem, porque eu estou falando diferente, eu estou melhorando. E aí eu falei, pergunta pra ele qual é a diferença, o que está acontecendo, como que era e como que é agora. O marido dela descarregou e ela não sabia que ela tinha essa energia tão
tão grande, ela como uma mulher, ela tinha uma energia agressiva e uma energia masculina, porque ela passava à frente dele, ela falava por ele e, consequentemente, ele deixava de falar. Olha que interessante. Ele se fechou. Sim, por quê? Se falar vai dar problema, vai dar confusão, pra que eu vou falar? Se existe uma pessoa que nem me permite ter a minha fala. E aí, tanto que uma vez, eu lembro até hoje, eu recebi uma mensagem no inbox. Muito obrigada pelo excelente trabalho. E sumiu. Falei, quem é? Não é meu mentorado quando eu vi. Aí eu, caramba. Ela me chamou para trabalho. Ela, ai, Thaís, porque eu vejo que as pessoas fogem de mim no trabalho. Eu vejo que as pessoas me evitam. E eu quero melhorar minha comunicação. Eu acho que as pessoas não entendem o que eu quero. Eu não sei por quê. Eu não entendo por quê. Eu falei, não, eu aqui, meu Deus. Deixa eu dizer pra ela foi assim, ela falou pra mim que foi uma imersão que ela fez nela mesmo. Olha isso. Eu fiz um trabalho de conscientização da responsabilidade que ela tinha em como as palavras saíam da boca dela. Que era, assim, feroz. Mas ela não tinha essa consciência. Por quê? Ela não se ouvia. Uma das partes da minha mentoria é que a Paula tá até aí fora, ela não vai me deixar mentir, que ela sempre fala que o divisor de águas na vida dela e dessa mentorada também, da maioria, foi aprender a respirar e, a partir disso, aprender a se ouvir. Porque quando você se ouve, você percebe como você está falando e aí você ajusta as próximas palavras. Principalmente as mulheres. As mulheres, quando elas estão muito nervosas, a gente tende a atropelar as palavras. Não respira, né? Não manda oxigênio pro cérebro. Fala mais alto, fala mais rápido e ainda fala besteiras. Fala sem pensar porque não está se ouvindo. Sim. E aí, nessa confusão, nesse estresse todo, a pessoa que está ouvindo fala baixo. Eu não tô falando alto, mas ela não está mais ouvindo. Irritada. E aí, igual quando alguém fala pra você ficar calma, que você tá estressado. Fica calma, você não tá calma. E você nem quer ficar calma naquela hora. Por que tá me pedindo pra ficar calma? Por que você tá falando sobre isso? Não tô entendendo esse assunto. Então, é isso que acontece na mente ligado à voz, à boca. Se a sua mente não está recebendo oxigênio, ela não vai filtrar as palavras que vão sair. Se você não dominar a sua mente, você vai pecar, vai vacilar e vai perder oportunidades, relacionamentos e progressos. Porque quando você deixa de crescer, você fica para trás porque a vida continua andando. Então, temos que respirar, temos que dosar a maneira com que falamos certas coisas. Ah, mas é minha opinião. Eu preciso impor a minha opinião. Eu preciso falar. Sim, eu quero que você fale, ao contrário. Eu falo que todos nós temos que falar, mas como que você vai colocar a sua opinião na mesa? Como que você vai incutir a sua opinião para a pessoa? Como que você vai mostrar a sua opinião? De qualquer maneira, jogando palavas sem pensar. Não faz sentido nenhum. A pessoa não vai conseguir absorver do jeito que você quer. Tá, o meu marido costuma dizer assim, no recém-casada, mulher, se tu continuar falando assim comigo, eu não consigo te escutar. Você começa falando assim com esse seu jeito. Porque eu era debochada. Eu tinha uma comunicação passiva-agressiva. Gente, já passou dessa fase, né? Outro momento, esquece. Melhorei muito, principalmente com ele. Ele falou, se você continuar tendo essa maneira de falar... Ele foi muito assim, de falar comigo, não dá certo. Eu deixo de te escutar assim quando você começa. Aí eu, opa, eu quero ser escutada. Eu preciso que ele me escute. Então, eu preciso alinhar essa comunicação. Mostrar pra ele que eu tenho razão, que esse cara. Óbvio, pra mostrar, né? Ele só vai entender que eu tenho razão se eu falar da de um jeito correta. Que seja aceito. E qual é o jeito de ser aceito da forma correta, a assertiva? Porque tem que ter empatia, tem que ter jogo. Você falando sobre essa questão de se ouvir, eu tenho até uma dica pra dar pro pessoal. E que eu fiz comigo mesma e que eu descobri várias coisas legais também. Sim. Gravar reuniões no Meeting. Eu fiz agora uma imersão, tem pouco tempo, sobre posicionamento digital. E foi muito bacana, foi online, foi ao vivo. E eu gravei toda essa imersão para o pessoal ter acesso depois. E para me estudar. Porque era a primeira imersão que eu estava fazendo. E eu queria entender como é que funcionava e tal. Primeira coisa, eu marquei 3 horas, eu pedi para as pessoas liberarem 3 horas. Porém, eu só usei 1h30.
Porque para mim não precisava as 3 horas, mas eu achei que ia precisar. Então eu já me antecipei. Isso foi um ponto. E o ponto número 2, de todo mundo que participou, depois eu pedi um feedback. Falei, o que você achou e tal? Curtiu? Tem alguma coisa que você acha que poderia mudar e tal? 90% das pessoas que participaram me deram feedbacks super positivos. E pequenos ajustes assim, naquela hora da atividade tal, eu não consegui terminar porque não deu tempo, né? Então, assim, entendi. porque eu fiz uma imersão totalmente... Porque eu detesto coisa de monólogo, sabe? Então, eu queria que todo mundo participasse. Então, eu botei exercício pra caramba. Muito exercício. Vamos lá, gente, pega o papel e caneta. E o pessoal fazendo. E teve uma pessoa que falou assim, você fala muito rápido. Eita! E aí, eu não consegui acompanhar. Mas aí depois você me manda o link pra eu rever, porque eu não consegui fazer as coisas que você... 0.5. Eu não consegui fazer as coisas que você... Porque, assim, tava muito rápido. E eu achei que eu tava super abafando, porque eu falava assim, gente, vou deixar então um tempinho pra vocês fazerem. E eu tava com o cronômetro do lado mesmo, sabe? Assim, 1 minuto, 2, Legal. né? Pra fazer a atividade. E aí eu falava assim, ei, galera, foi? Podemos? Aí o pessoal fazia joinha, quem tava com a câmera fechada, mandava o joinha subindo e eu fui. Só que eu não sabia que para outras pessoas não tava conseguindo acompanhar. Então, assim, eu me vi depois, de novo, no vídeo. De fato, em alguns momentos, eu acabei falando, assim, me empolguei com o assunto, sabe? Sim, aí, sim. não sei o que... E aí, atropelei um pouco as palavras. Em outros, eu fui bem calma e pausadamente. Os educadores, eles têm que ter esse tato, né? Pra ter um time de resposta do pensamento da outra pessoa. Principalmente nessa sua imersão, que era para durar 3, durou 1h30. Será que realmente deveria durar 1h30 ou não 2h10? Por conta do ritmo da sua fala? Exato. Será que um tempo maior para uma atividade, um tempo um pouco menor para outra, não iria valer a pena? Sim. Então, Foi uma escola. Isso, é maravilhoso. E é uma responsabilidade muito grande quando nós temos que ensinar. E o seu caso e o meu caso, além de nós termos que ensinar, nós temos que ensinar trazendo a consciência. Sim. É trazendo a consciência de que precisa, é trazendo a consciência de que isso é um novo normal, é trazer a consciência da responsabilidade que nós temos. No mundo digital, nós temos que ter muitas responsabilidades. E quem fala no mundo digital, mais ainda. Exato, porque é o famoso que a gente fala. Em casa né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porém, quando você tem o seu negócio e você ensina e você tá na frente das câmeras, você tem que fazer o que você ensina ou o que você pede pro seu cliente fazer. Exatamente. Né? E, Cíntia, você tem que pensar muito antes de falar cada coisa. Porque tudo que é dito não volta. Nesse mundo digital. Exato. Você sabe. Não volta. Então, a gente tem que respirar mais vezes para ter o time certo, que são milésimo de segundo, para colocar cada palavra em ordem no nosso cérebro que tem SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. A nossa mente, você é muito parecida comigo, funciona tão rápido que às vezes que a gente projeta... come as palavras. Isso, exatamente. A gente quer falar rápido demais. É aí que entra a respiração, é aí que entra a articular mais, porque se você se obriga a abrir a boca melhor ou finalizar cada palavra, automaticamente você vai ajustar o ritmo da sua fala. E aí vai melhorar o time da sua fala e o time do entendimento do outro. Quando você teve essa crítica, né, muito boa de que, Cíntia, eu não tive tempo para entender o que você falou. Uau! Ele não teve tempo de processar. Exato. Cada um tem o seu tempo. Então, você tem que encontrar uma média normal, comum, porque você fala para muitas pessoas, para que a maioria, ou quiçá todos, tenham um tempo bom de entendimento. Se ela mesmo assim, preste atenção, se mesmo você ajustando o ritmo da sua fala, a pessoa não entender, aí a pessoa tem que avaliar como que anda a mente dela para o entendimento de uma aula por vídeo, né? Exato. E aí é um outro acompanhamento. Aí te chama para mentoria personalizada. E aí também tem pessoas Isso, e pessoas. sim. Eu vejo vídeo no e-mail 2, porque eu falo no e-mail 2, então eu vejo o YouTube tudo rapidinho. Isso. E tem pessoas que botam mais devagar para poder entender melhor ali. Para ter um tempo Quando a gente começa a ensinar, até a gente pegar ali o
o manejo de qual é o tempo, Isso, como que as pessoas vão entender. Eu acho que é importante para quem tá comunicando e para quem tá fazendo, que foi o meu cuidado, eu entendo, né? Perfeito. Foi me gravar para entender. E eu falei, naquele pedaço ali, né? Eu passei um pouco, né? E o engraçado que você falou em me gravar. Gente, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. O interessante quando você falou em me gravar, isso aí é uma prática. Gente, a comunicação ela é treinável. Então, como tal, vocês têm que se colocar, como eu costumo dizer para os meus mentorados, em pequenas provas, em pequenas situações. Você já tem uma prática de comunicação para a sua equipe, já tem uma prática de comunicação para os seus clientes. Você conseguiu elevar o seu conhecimento nesse nicho que é muito específico, porém muito grande, né? É um leque que a gente consegue fazer dentro do marketing digital ao ponto de conseguir realizar sua imersão online. Isso é maravilhoso. Então, chegou num nível de conhecimento que você consegue passar para os outros. Ok, mas como é que vamos começar? Praticando. Sim. Você fez a sua primeira imersão na cara e na coragem. Temos que ter coragem para começar. Feito é melhor do que perfeito, né? Isso, o play é o início, é a coragem. E aí depois você vai ajustando e estruturando. A mesma coisa acontece na comunicação. Eu não nasci uma comunicadora, eu nasci falante. Só que eu era uma pessoa extremamente chata. Primeiro que eu falava super rápido. Segundo, que eu nunca conseguia concluir a minha linha de raciocínio. Eu era prolixa. Então, apesar de ser uma pessoa naturalmente falante, eu não tinha nenhum domínio com as minhas palavras. E sim, eu falava qualquer coisa de qualquer maneira. Entendi. Então, não é você nascer com essa aptidão. É você ajustar, estudar e treinar para ajustar e ficar mais claro possível. É mais fácil você treinar uma pessoa tímida, que tem uma fala que é mais retraída e você vai, tipo assim, vambora, vai. E a pessoa vai e a pessoa cresce. Eu tenho um case de sucesso que eu fico, assim, tão orgulhosa quando eu vejo, assim, num público como ela muito evoluiu, grande. né? Não, é um absurdo. Tempo, né? Mas, às vezes, eu encontro uma dificuldade maior nas pessoas que são falantes, mas tem o SPA, come. Gente, a pessoa literalmente come. Não come sílabas ou letras. Eu faço isso no WhatsApp, come eu já palavras, me peguei comendo letra. Por conta da mente. A sua mente já está lá no final. Eu falei, cara, não faz o menor sentido o que eu escrevi. Aí é um trabalho que eu tenho que fazer de reajustar, eu tenho que ralentar, preste atenção. A pessoa tem uma fala assim, né? Por conta tudo acelerado, as palavras saem porque está muito aberto. Eu tenho que reajustar para ficar assim. E para quando a pessoa for falar, a pessoa falar assim, que é o certo, controlado, cada palavra saindo certo. Então, às vezes, tá? Hoje em dia, eu tenho uma expertise pra galera de SPA absurda, né? Primeiro que eu treinei em mim. Segundo que a quantidade de pessoas que vêm com esse problema tem aumentado agora. Então, é muito complicado. É literalmente... Ops! Parou. Volta, respira! As pessoas esquecem de respirar. E não é... Thaís, é claro que eu respiro, eu tô viva, eu não desmaiei. Mas não é... respirar para viver, é respirar para mandar oxigênio pro cérebro. É diferente. Não, muito diferente, porque a gente tende a emendar uma coisa na outra. Sim. E falar uma coisa na outra, Sabe, né? por quê? Porque a gente acha que nunca tem tempo. É verdade, a gente anda num mundo muito complicado, mas né? Hoje Tudo tem que ser rápido. Hoje eu vou trazer algo assim para você. Se você está falando, o tempo é seu. Thaís, eu só tenho 2 minutos. Faça a sua melhor apresentação dentro dos seus 2 minutos, porque são seus 2 minutos. Então, floreie. Deixa a pessoa falando, não, pode falar mais. Eu gostaria de saber mais sobre isso, né? É gostoso. Por quê? Se você ouve, você só tem 2 minutos e você não entende, você tem os seus 2 minutos. É o seu momento de fala. Brilhe nesses 2 minutos. Não corra. Se correr, vai dar uma aflição na pessoa que está ouvindo. A pessoa, ninguém vai entender e nem vai querer saber mais. Agora, se você levantar, boa tarde, o meu nome é Thaís Floriano, eu sou mentora e especialista de oratória e comunicação assertiva. Me chame para destravar a sua comunicação. Larga o microfone e sai. Meu amor, minha senhora, eu não preciso dos 2 minutos. Sim. Eu preciso de tempo suficiente para me fazer entendida. E aí é que entra a estratégia de você pensar para escolher melhor cada palavra que você vai falar. Você falando sobre essa questão do tempo, né? Eu tenho clientes que têm
total dificuldade em se expressar, em se comunicar. Tô aí. E aí a maior dificuldade deles é gravar o tal do vídeo pro Instagram. É isso aí. Essas gravações, o que acontece? Primeiro, você tem que fazer para você poder fazer com que seus clientes façam também, né? Eu tenho amigos do marketing que falam assim, poxa, mas o meu cliente não me manda vídeo, eu mando roteiro e não sei o que e tal. Mas ele mesmo, eu não vejo ele na rede social gravando. Só cobra, né? Então, como é que você pode cobrar uma pessoa aquilo que você não tá fazendo, né? Nossa, então, que forte eu isso, fico, é verdade. sempre quando eu tenho um cliente, eu me coloco no lugar. Eu não posso mandar pro cliente um roteiro e mandar ele gravar se eu não tô botando minha carinha no Instagram da Singular. Então, eu me obrigo a gravar. A comunicação mais incisiva. A minha carinha, ó. Minha carinha no Instagram. Então, eu falei assim, cara, eu não posso cobrar do cliente que ele faça uma coisa que eu não faço. Né? Então, tem diversas situações em que o cliente chega e fala assim, eu não gravo vídeos. Você vai gravar pra mim? Eu falo, não, eu não sou é a sua cara. A cara da sua empresa, né? Mas eu vou te dar um roteirinho que você tenta pra mim. Tem gente que nem tenta. Você e que tem lute. gente que faz um podcast, né? Tem essas duas vertentes. E aí, aproveitando um pouco o gancho e a sua participação aqui, que pra mim tá incrível falar sobre esse tema, eu adoro comunicação, né? Sou uma jornalista frustrada. Ai, né? somos! Parei, quarto período. Mas você está atuando como uma jornalista Mas nesse agora, momento. tô na parte do marketing, então tô me realizando com a minha empresa. Eu queria que você dissesse para as pessoas sobre suas limitações e capacidades, né? Não é que ele vai virar de uma hora para outra o Silvio Santos, né? O melhor apresentador de qualquer coisa. Você pode ver, a minha apresentação no primeiro Papo Singular é totalmente diferente agora do oitavo, né? Você vai se sentindo mais à vontade, você sabe até que ponto você pode ir, o que você pode fazer ou deixar de fazer. A minha pergunta para você e o insight que eu gostaria que você deixasse para as pessoas é esse. Como que a pessoa não pode se comparar, né? Ela tem que entender o que ela faz e como que ela vai adaptar isso para ela. Essa é a verdade, né? Cada pessoa é única, é singular. Cada pessoa tem o seu jeitinho especial de se comunicar, de se fazer entendida. Quando a gente é bebê, a gente começa naquele processo, né, da oralização, da fala. Cada bebê tem o seu tempo de fala e tem a maneira com que fala. Tem crianças que erram algumas palavras e outras que erram outras. Então, vai crescendo e vai sendo podada e ajustada. E com isso, vira um adulto com uma boa comunicação ou não. A comunicação da fase adulta ela é ditada por como aconteceu ela na fase da infância até a fase da puberdade. As frustrações que aconteceram e os bloqueios que aconteceram. Então, sim, todo mundo tem alguma questão na hora da comunicação. A minha questão está sempre sendo ajustada. Por eu ser profissional da área, eu tenho que buscar métodos e meios para melhorar cada vez mais a minha comunicação, pelo fato de eu ser uma pessoa que tem SPA. Então, e eu sou filha de um homem que fala muito rápido. A minha mãe, ela tem uma fala mais controlada, mas o meu pai, ele tem uma fala tão rápida que ninguém entende ele. Todo mundo fala, volta. Não entendi. E esses dias eu encontrei com ele, pai, eu preciso só que o senhor respire. Eu tô quase desmaiando. Ele, agora que você virou mentora de oratória, você tá me pedindo... É sempre assim, Sim. né? E aí minha irmã até comentou, minha irmã falou, irmã, você falava igual o papai, agora você tá falando direitinho, né? Eu falei, irmã, eu consegui me condicionar. A comunicação é condicionar. É você ver como que você fica melhor para ser entendida. E aí você ajusta. Existem N técnicas de oratória. Temos aí na internet, tem meu curso. Mas como que você vai aplicar cada técnica para a sua realidade. Você tem uma fala um pouco mais delongada, um pouco mais lenta. O que você pode fazer para que a sua fala fique mais... prática, mais envolvente, mais magnética. Ou você que tem uma fala muito rápida, o que você pode fazer para ajustar o ritmo para que você consiga pensar, finalizar as palavras e a outra pessoa entender. Sim. Ou você que tem uma fala um pouco mais agressiva, mais direta, o
que você pode fazer para que fique mais gostoso e dê acesso a você? Então, cada um tem a sua personalidade. E dentro dessa personalidade, nós podemos sim ajustar. Treino. Comunicação, ela é treinável. As pessoas ficam achando que elas têm que nascer com um dom, né? Eu não nasci com um dom para falar em público, eu não nasci com um dom. Não necessariamente, isso pode ser totalmente treinável, igual vender, igual empreender, igual qualquer atividade. Cíntia, falar em público supera o medo da morte, só pra você ter uma noção. Sério, é um grande tabu, um estudo. porque as pessoas passam mal. O que acontece com o cérebro? Quando o olho percebe que o corpo, né, a pessoa está em estado de vulnerabilidade, que está sendo analisado, manda sinal. Aí, olha só, aí o cérebro vê aquilo, começa a mandar sinal. É igual o carro, né? Quando não está bom. Sim. É a luz que acende, pisca. Começa a dar vários pequenos defeitos, cheiro, né? Isso, fumaça. Acontece com o nosso corpo. É um suor, é mão tremendo, é ataque cardíaco, é vontade de urinar, é vontade do 2 também acontece na hora H. Na hora que você precisa falar em público. E você não pode, porque você tá no palco e você tem que falar. Ou você para, bloqueia e vai embora. Tem gente que nem consegue começar, E tem né? o famoso branco. São sinais que o cérebro manda dizendo que está em estado de alerta para poder defender o corpo. Bacana. Por quê? Se vê numa situação que não é comum. Como que você bypassa isso? Como que você consegue furar essa barreira? Praticando. Se preparando. Você se preparou, você treinou se olhando. Treinem em frente ao espelho. Vão na padaria e abordam um assunto. Desenvolva o assunto e finalize. Perceba-se enquanto vocês estão falando na padaria, no mercado, em qualquer lugar, na família. Sim. Se você consegue reter a atenção daquelas pessoas. Opa, consegui aqui. Beleza. Agora eu vou levar para meu roda de amigos. Consegui, finalizei um assunto, tornei a minha fala mais ampla, gesticulei de maneira... Tudo isso são treinos. Então, isso vai fazer com que o seu cérebro perceba, não dá problema não, hein? Opa, a gente consegue. E aí, quando vai ter um público maior, com pessoas talvez de um escalão maior, que é aí que também é um dos motivos que bugam a nossa mente. Opa, já fizemos isso antes. E aí, o senso de merecimento, isso. Né? Será que eu mereço falar com essas pessoas? Caramba, é isso. E aí você consegue ver e perceber que você faz uma coisa de uma forma que dá certo. E você vai fazer daquele jeito e vai se ajustando. Então, sim, todos nós podemos falar em público. Mas nunca deixe de falar. Nunca perca a oportunidade de expor a sua ideia. Sim. Porque quem cala, consente. Quando você deixa de falar ou de se defender ou de expor a sua opinião em determinadas situações, as outras pessoas vão ter a plena convicção. A Cíntia não falou nada. A Cíntia concorda. Não é, Cíntia? E aí você não teve seu tempo de falar. Não. E aí, preste atenção. A pessoa foi tão condicionada a não falar por medo de crítica. A pessoa vai e concorda. Aí a pessoa vai indo por um caminho que nem queria. Por quê? Concordar. Vai ser guiado por outros. E não pelo que ela quer de verdade. Então, tem muitas pessoas que às vezes têm problemas de ansiedade, tá? Eu agora me graduando em psicanálise, acompanhando algumas situações, eu percebo que é porque não falam. Você falando sobre essa questão de não falar, eu acho bem interessante. Porque isso vem junto com você desde que você nasceu, né? Você vai construindo ali a sua personalidade. Isso retrata hoje o que você é como adulto. Isso, exatamente. O que eu tenho... Quando você falou isso aí, me deu um insight. Porque eu nunca fui a criança ou o aluno que queria segurar o cartaz. O que eu queria era falar. Eu também. Né? Falar... meus amigos ficavam disputando pra ver. Não, quem é que vai segurar o cartaz, não sei o quê. E eu lá, super tranquila, falei, gente, eu quero... Segura aí, que eu quero falar, né? Eu nunca fazia o trabalho, eu só apresentava. Show. Apresentadora oficial, eu né? Também. Apresenta aí, porque a gente... E pra mim, tava tudo bem. E sempre foi assim. E aí, quando você fala sobre a questão dos pais, sobre a sua formação familiar, me fez refletir que todas as atividades em que minha mãe me colocava, minha mãe e meu pai, né? Colônia de férias, natação, também sou escoteira. Ai, que linda! Desde os meus 12 anos de idade. Agora meu filho é lobinho, do meu grupo escoteiro, né? Parabéns, que lindos! Todas essas atividades em que ela me colocou, eu sempre tive o apoio deles em todas as apresentações. Porque tinha apresentação, eu tava lá, né? Axé, lambada, e a gente... Coloca a idade, né? Em xeque. Deixa quieto. Todas essas atividades, eu lembro que eu falava assim, mãe, vai ter uma apresentação
Eles estavam lá. Coisa linda. Sabe? Podia ter sido, sei lá, a apresentação mais simples, mas eles estavam lá. E aí, é isso que eu trabalho hoje com meu filho também. Meu filho é tão comunicativo quanto eu, né? E toda vez que ele tem uma oportunidade de se apresentar, ou falar, ou fazer alguma coisa, eu tô lá e tô batendo palma e tá lindo, tá maravilhoso. Então, isso tudo que você tem hoje, a sua comunicação, a forma como você se expressa, ou até mesmo de ser exibida, como eu sou, vem, né, da sua formação familiar. E você falando que seu pai falava rápido, isso te influenciou. É o apoio. Quando você está lá sempre e aprova isso para ele, eu estou fazendo certo, eu vou continuar. É o apoio de querer continuar. Então, pai, mãe, vocês são responsáveis pela comunicação, pela oralidade futura dos seus filhos. A criança, quando começa a falar, ela não tem filtros. Agora, quanto mais condicionar... Fica quieto, cala a boca. Ninguém te perguntou nada? Vai pra lá. Vai participar por quê? Não adianta... Isso tudo são essas palavras que vai montando bloqueios. Esses bloqueios, tanto emocionais quanto da fala, são constituídos nesse período do meio em que a criança e adolescente vive. Tem que ajudar eles a se desenvolverem nesse momento, isso. Né? Ali que é o determinante. Isso. No meu período de infância e adolescência, eu tive os dois lados. Fica quieta. E o outro, não, jamais fique quieta. E eu me agarrei no jamais fique quieta. Aonde eu estivesse para apresentar, eu também fui uma menina muito assídua, né? Fazia balé, fazia dança, jogava handball. Joguei até vôlei, gente. Eu tive 1,30 m por muitos anos. Jogava vôlei, tudo. A minha mãe saía do plantão e ela trabalhava muito. Eu só via a cabecinha dela assim, ó. Aí ela tá aqui, eu estufava o peito e dava o meu melhor. Até hoje, adulta. Mãe, eu tenho musical, uma cantata lá na igreja que eu sou responsável. Eu não vou apresentar, mas ela sabe que eu que fiz toda a parte artística, né? De teatro, e ajudou todo dança, mundo coro. Sim. E ela, mamãe, vai. Ela ainda se aposentou, mas continua trabalhando. Ela se vira e vai. Eles dão um jeito. E ela faz até hoje isso com os netos. Não, por que você não me avisou que o meu neto ia falar? Mãe, ele vai falar uma frase. É meu neto, o meu neto vai falar. Então, essa participação esse é apoio, isso. E eu tento prestar isso com o meu filho e funciona. Quando o meu filho dentro de casa, mãe, eu tava pensando aqui, aí ele, mãe, eu vou falar. Ele foi ensinado quando você falar, você tem que ter a sua atenção. Ele, beleza, filho, eu vou e largo o celular. Fala. Mãe, eu tenho tal opinião disso. O que a senhora acha? Gostei. Ele, sério, mãe? Me ajuda a desenvolver? Aí eu tô aqui, fomentando a comunicação dele. Eu acho que esse suporte é extremamente fundamental para todas as crianças. E foi importante pra gente, e a gente tem que fazer isso com eles. Então, a gente vai passar o tempo, né? Porque a gente é dessas, né? Então... Vamos aqui pro final do nosso podcast. Nossa, gente, eu tinha muita coisa pra falar. Eu tô aqui rolando a lista, ó. Que a gente falou nada do que a gente combinou, porque a gente é dessas. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, os projetos que você tá envolvida, pro pessoal te seguir. E eu sei que lá no Instagram eles vão ter todas as informações sobre seus cursos, sobre sua consultoria. Quais são as suas redes sociais? Já deixa aí pro pessoal. @taisfloriano.oratória. Isso, me encontra tanto no Insta quanto no Facebook e também no TikTok também consegue me encontrar. Como Thaís Floriano. Como Thaís Floriano. Aí colocar a oratória já vai aparecer já direitinho, direto. Né? E lá no meu Instagram tem todos os meios de comunicações. Eu tenho tanto curso online, tá? Na plataforma 100% digital, quanto curso ao vivo, né? Que é mentoria em turma ou mentoria personalizada, que é só eu e você. E aí é literalmente para destravar e deslanchar a comunicação. Eu tenho um curso também que eu faço, né, de mentoria, de formação de palestrantes, né? Perfeito. Eu preparo palestrantes para poder explicar sobre o seu nicho da maneira mais clara possível. E também vou começar agora em abril, curso presencial em Duque de Caxias. Quem quiser e puder, está maravilhoso. Já vou me inscrever, hein? Vai começar agora uma turma maravilhosa. E detalhe, gente, vão ter muitos empresários e empreendedores. Lá vai ser um network diferenciado, porque todos estarão na mesma situação, a oratória.
É isso que a gente precisa. Precisamos. Olha, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Esse podcast ele tinha que ter 5 horas, porque a gente tem assunto para falar. Temos muito assunto. Muita coisa, né? A comunicação ela é muito vasta. Muito, muito, muito. Ó, tô aqui para uma próxima. Boa. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. É muito importante e eu acho que o Papo Singular está sendo um divisor de águas para os empreendedores, porque a gente sempre traz aqui convidados maravilhosos, com insights maravilhosos, para vocês se tornarem empreendedores melhores a cada dia. Agradeço a todos. Não esquece de seguir o canal, comentar, compartilhar, manda para todo mundo esse episódio e no próximo estaremos aqui juntos. Um grande beijo.